Oi pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Tava com saudades, tá? Essa semana foi semana de prova, né? Mas eu quero parabenizar a todos pelos excelentes resultados, tá? A semana de prova foi muito proveitosa, pelo que andei vendo aí, muitos colegas tiraram notas boas mesmo. Satisfação, né? Aqueles que não conseguiram, não tem nada não, a gente continua, não vamos desistir, tá? Então, parabéns a todos por realizarem as provas, por ter visto as aulas, entendido o material. Espero que tenham aprendido um pouco sobre o que a gente está falando. E aí a gente vai dar continuidade à nossa disciplina, né? Análise das condições de trabalho. E aí eu falei para vocês de ruído, já falando de riscos ambientais mais especificadamente, né? A gente teve aula de ruído, de riscos ambientais, classificação, ruído, dB, dose de ruído, tudo que vocês já estudaram. Hoje eu vou iniciar com vocês um novo risco dentro da classe dos riscos físicos, que também está no anexo da NR15, que é o calor. É o calor, meu amigo. Quando o pessoal fala assim, meu Deus, está fazendo calor. Ai, liga aí o ventilador. Ai, liga aí. Tem um abanador. Não, gente. Hoje eu não vim falar desse calor, não. Vim falar do calor ambiental, não. Hoje eu estou falando para vocês do calor ocupacional. Que, como eu sempre falei, né, o foco da segurança do trabalho é o quê? O ambiente de trabalho e suas características. E o calor é um dos riscos físicos considerados insalubres e presentes em quase todos os processos de transformações industriais, certo? E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre o calor. Vocês vão aprender sobre o calor, certo? Mas onde está embasado esse risco ocupacional? Bom, eu falei para vocês da NR15, né? Nós vamos falar sobre o anexo 3, pelas questões de insalubridade, né? E também a gente tem a legislação complementar, tá? A norma de higiene ocupacional da Fundacentro, a NHO 6, que fala também sobre o calor, certo? Especificadamente a gente vai abordar os itens da NR15. Inicialmente nesse vídeo a gente vai falar a teoria, tá? Nós também temos tabelas e temos também índices numéricos vamos dizer assim, cálculo não é que vocês já ficam com medo, mas são índices, como eu falei do dB, também o calor tem sua medida de grandeza, certo? Eu não vou nem adiantar todo, mas eu vou falar só o nome, IBUTG. A gente vai chegar lá, tá? Não precisa se preocupar. Bom? Então vamos em frente. O que seria calor? Eu sempre gosto de entrar e falar especificadamente do risco que a gente está conversando. Eu não iria logo para cálculo de não, a gente tem que conhecer, né? Tá lá na tabela, vocês viram ruído, calor, frio, a gente vai falar também. Então, o que seria o calor? Qual é a definição de calor? Vocês sabem que uma máquina pode emitir calor, não é verdade? Ela pode trabalhar em seu processo com calor, fazendo a transformação do produto, certo? A gente tem aí vários setores, injetoras, máquinas de solda, não é máquinas de soldagem, máquinas de solda, aquela máquina que solda o plástico. Aí vocês vão ver, tem vários tipos de máquina que usam calor para transformar, certo? Principalmente na indústria da embalagem, certo? A gente vai chegar lá. Então o calor ele vai estar presente dentro do ambiente de trabalho, ele vai fazer parte desde que aquela máquina emita o calor, certo? Não estou falando aqui de calor ambiental, mas sim do calor ocupacional emitido como fonte por um equipamento ou máquina que faz parte da linha de produção, certo? E aí, o que é calor em uma de suas definições gerais? Calor é toda forma de energia que se transfere de um sistema para outro em virtude de uma diferença de temperatura entre os mesmos.
Calor é uma forma de energia que se transfere de um sistema para outro. Então, o calor basicamente é uma forma de energia, certo? E o que há na diferença dele é a transferência do calor. A gente vai falar em outra definição, certo? Diferença em virtude de uma temperatura entre os mesmos. Então, essa é uma versão, um conceito inicial trazido do mundo da física, certo? Onde a gente começa a entender um pouco o que é o calor. O calor é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro quando há diferença de temperatura entre eles. Certo? Voltando basicamente ao mesmo princípio. Quando há diferença de temperatura entre eles. Quando a temperatura passa, e a norma fala até disso aí, né, do limite de tolerância em temperatura para ambientes com calor, também vai falar, claro, o anexo 3 da NR15, certo? Então a gente tem aí um patamar, um padrão, onde até o corpo humano suporta determinada temperatura, certo? Então a diferença entre eles é um tipo de energia, ok? E muito sério, né? Porque o calor, ele é emitido de várias formas, como eu já venho falando para vocês. Entendeu? Mas como se dá essa emissão? Falando um pouco do velho nível médio, segundo grau, onde vocês estudaram física, vão coçando a cabecinha aí. Muita gente não se lembra. Eita, professor. Ai, meu Deus, professor. Faz tanto tempo, professor. Sim. Recordar é viver. Vocês se lembram quando o professor falava de radiação, condução e convecção? Certo? A transferência de calor, ela ocorre dessas três formas. Eita, velha física, que está dentro da segurança do trabalho. É muito importante a segurança do trabalho. É uma ciência multidisciplinar que usa as outras para um objetivo comum, que é a prevenção de acidentes e a melhoria do ambiente de trabalho, levando a empresa a melhores resultados dentro da sua nomenclatura. Isso aí é o que a gente tem que falar e mostrar às pessoas. E segurança dá lucro e melhora o ambiente de trabalho, com certeza. Assim que ocorre a condução, que eu não vou explicar não, radiação, condução e convecção, porque você já tem a obrigação de saber isso, do segundo grau, para quem está 10 anos, 20 anos para lá, e agora os novos no ensino médio, tá? Lembre-se, vocês estão no ensino técnico, subtentes que vocês já viram algumas coisas. Então eu não vou perder muito tempo falando de condução, radiação, mas eu vou direto à transferência de energia que se dá dentro do ambiente de trabalho, que ocorre pela condução. É assim que ocorre a condução de calor, a energia propaga-se em virtude da agitação molecular. Então, assim que há a condução do calor, a energia começa a se propagar em virtude da agitação das moléculas do calor, certo? E aí vem o risco, aí surge o risco ocupacional, aí surge a insalubridade, o risco de acidente, a queima de um braço, né? E entre outras coisas, a explosão de uma máquina no rosto. Todos esses fatores podem gerar um acidente. Todo risco ocupacional gera o acidente ou a doença. Um dos dois fazem parte se esse risco não for bem monitorado, não é verdade? Então a condução é um dos principais meios de propagação do calor dentro do ambiente de trabalho, tá? A gente vai estudando isso e pensando, quando eu estiver na empresa, como é que eu faço para detectar o calor? É simples. Faz o que todo técnico de segurança tem que fazer. Entrar no meio de produção, inspecionar e procurar. Eu não sei não. Essa máquina funciona com a base de quê? Qual é o processo produtivo dele? Por isso que sempre nas minhas aulas eu disse a você, conhecer o processo produtivo de uma empresa é muito importante, porque daí você vai saber o que pode ou não ser classificado como risco ocupacional ou risco ambiental. Se aquela máquina trabalha com calor, se ela transforma. Já pensou? Já pensaram nisso?
vocês estão vendo essas fotos aqui, esses cards, são meios de produção onde o calor é a principal fonte de transformação. A metalurgia, que é a empresa, o ramo do aço, da transformação do aço, ela usa o calor em 100%. E se vocês prestarem atenção, esses trabalhadores estão usando vestimentas. Vestimentas. Essas vestimentas têm um alto teor de proteção contra o calor, certo? Mas a perda calórica existe, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A desidratação pelo calor, que é um dos principais motivos e riscos que o calor traz em excesso, tá? Vocês também estão vendo um equipamento que está aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, que é o IBUTG. Aí, professor, o que é isso? Índice de bulbo úmido, termômetro de globo. Tá lá o termômetrozinho de globo, ó, aquela círculo preto, a gente chama de termômetro de globo, índice de bulbo úmido. Esse equipamento também é feito para quê? Medir o calor. Calma, que ainda não chegou a hora. Entendam, existem ambientes que o calor vai ser bem reduzido. Quando eu falei de uma máquina que faz colagem de embalagem, ela usa o calor, mas olha aí, ó. Olhem ao meu lado que vocês vão entender o que é um ambiente que depende 100% do uso do calor. Fornalhas, padaria, meu amigo, que na verdade hoje não é proibido o uso, né, de forno a lenha em padarias. Bom, mas eu já tive a oportunidade de fazer uma inspeção em uma padaria para fazer um PPRA e já tive a oportunidade de chegar perto de um forno a lenha, no tempo que existia ainda, que era regulamentado para o seu uso. E, meu amigo, o calor era grande, certo? Então, vocês estão entendendo aí que o risco físico, calor, ele está presente em maior ou menor quantidade. Intensidade, você lembra o que eu falei? Natureza, intensidade, tá certo? E tem processos industriais que vão depender 100% do calor e outros que vão usar em algumas partes. Por isso a importância de reconhecer esse calor. Qualitativamente, como a gente falou, enxergando, inspecionando, vendo dentro do ambiente de trabalho, encontrando o calor e depois quantificando, para aí a gente ir aos limites de tolerância, que vocês já sabem o que é, né? Do nível de ação, para que a gente possa tomar as medidas que se vem discutindo muito por aí em tempos de Covid, que as medidas coletivas estão acima na hierarquia, para que depois venham as próximas. E a EPI é o último fio dessa meada. Estão entendendo? Então, calor é um risco ocupacional, traz insalubridade, risco de acidente, pode provocar doenças e também a morte. Estão entendendo? Em virtude disso aí. Tudo porque esses ambientes eles têm alta temperatura. Vocês já imaginaram? Durante esse trabalho, constata-se que a capacidade muscular se reduz. Vocês sabiam disso? O rendimento decai, a atividade mental se altera, apresentando perturbação. O cara exposto a um calor, sem proteção. Desse aí, uma temperatura alta, acima de um limite de tolerância, ele vai perder a coordenação, o senso motor, certo? E aí vem o quê? O risco de acidente. Você já pensou o cara tonto demais por estar perto de um equipamento desse, de uma fundição dessa, com alto calor, sem proteção? É possível acontecer um acidente? Loucos somos nós se achar que não, né? Mas tem muita gente aí que acha que não. Vocês? Entendeu? Eu brinco muito aí nas minhas redes sociais. Vocês são loucos, esse pessoal da segurança é tudo louco. Eles inventam chifre em cabeça de cavalo. E os acidentes aumentando. E o Brasil, quarto colocado mundialmente em acidentes de trabalho. Tudo bem, né? Não são eles que estão na reta, né? É você? Então, meu amigo, vai naquela onda. A partir de 30 graus centígrados, o negócio já começa a ficar perigoso, meu amiguinho. Sem proteção. Só uma dica, sem usar o anexo ainda da NR15.
são dados científicos, de 30 graus centígrados, a gente já pode sentir alterações à exposição nua e crua ao calor. É tanto que quando o neguinho tá lá no sol, eita, na praia não, porque nem a praia no solzinho, ficava no mar, né? Relaxa, água esfria. Carinha numa hora, cortando cana de açúcar no solzinho de 30 graus. O que é que vocês acham sem proteção? Sem falar de queimadura de pele e essas coisas. Então o calor é um risco que ele é grave, sério. Merece o reconhecimento imediato e as medidas de proteção, tá? Então vamos seguir em frente. Vocês aprenderam aí, certo? E eu queria falar sobre isso, já que eu falei, né? Vamos entrar um pouquinho em sobrecarga térmica. O que seria sobrecarga térmica? Sobrecarga térmica. O nome já está dizendo, gente. Sobrecarga térmica. É uma carga sobretérmica. Sobrecarga térmica ocorre quando há o desequilíbrio térmico do corpo. Isto é, recebe mais calor do que ele pode dissipar, causando seu aquecimento já acima dos 38 graus centígrados. Tá vendo como é? Acima dos 38 graus centígrados já se pode qualificar como sobrecarga térmica. E aí eu coloco a vírgula, sem proteção adequada, sem medidas que a gente vai falar sobre isso, de proteção, entendeu? Há o risco enorme de uma fatalidade dentro de ambientes em que utilizam o calor como principal meio de transformação. Tá bom, pessoal? Então, quando a temperatura, quanto maior a temperatura, do corpo, maiores são os efeitos fisiológicos provocados pelo calor. Então, quanto aumenta a temperatura, aí vem tontura, perda da coordenação motora, suor excessivo, e aí a gente vai falando, né? Muita gente fala aí sobre insolação, tal, mas aqui eu estou falando do calor emitido por uma máquina de grande porte, dentro de uma metalúrgica, uma máquina dessa aqui de lado, quando vocês verem aí numa fundição, um forno de fundição, onde tem que se derreter o metal, né? Então olha só a grandeza da coisa. E as pessoas às vezes não enxergam isso como uma forma perigosa de se trabalhar. Na verdade, mas é sim, o risco existe, certo? O que muda é a sua percepção. Isso é uma frase minha. Fazer ou não, aí é escolha sua. Mudar, sim. Melhorar o ambiente também. Então vamos em frente, gente. Então quanto maior a temperatura, mais o corpo vai sofrer. E começando com 30, acima de 38, já se pode considerar cientificamente uma sobrecarga térmica. Olha só, os limites que o corpo podem aguentar. Tá bom, gente? Então, professor, mas o senhor falou aí que eu tenho que identificar, qualificar, quantificar o calor. Bom, é simples. A gente sempre segue um pouco, né? Essa questão. Quando eu faço a identificação do problema, eu sei que há dentro do meu ambiente de trabalho esse risco ambiental, quando a gente faz a identificação do risco, certo? E a gente trata ele como um risco ao calor ocupacional, a carga térmica e tal, certo? A gente tem que saber se está em sobrecarga ou se o ambiente está em conforto térmico. Só que há X nessa questão. Quando eu falo de sobrecarga térmica, eu vou para a NR15, porque aí eu estou falando de limite de tolerância, ambiente insalubre, risco, calor ocupacional. Mas eu também tenho outra norma, gente, interessante. Eu tenho outra norma aqui, a gente chama de... como é que se diz? NR17, desculpa, me lembrei agora, isso acontece, né? E a NR17 ela é quem diz qual é o conforto ambiental. Porque lá no anexo, quem já viu, lá na NR17, quem já viu a NR17 comigo, sabe a temperatura, a velocidade do ar, tal, a gente vai conversar sobre isso. E ela diz qual é a temperatura ideal para o ambiente. Entendeu? Mas imagina um ambiente desse aí que está ao lado. A gente vai chegar lá. Então,
O que é que você tem que fazer? Achou o problema? Achou o calor? Tá sem proteção? Vamos, você qualificou, aí vamos quantificar. Essa regrinha é básica, não tem como correr dela. Qualificou, quantificou, certo? O programa que vai entrar aí é outra coisa, PPRA, PGR, PCMAT, não sei. Mas aí a regra é básica. O técnico de segurança trabalha dentro dessa jogada. Entendeu? É nesse limite que você chega a mensurar o risco. Então, eu vou ter parâmetros. Eu tenho a NR15 mostrando a você os limites de tolerância para insalubridade, para um ambiente salubre. E eu vou ter a NR17 me dizendo o que é o limite para o conforto térmico. É a mesma coisa do ruído que eu falei para vocês no início. 85, muitos acertaram na prova, né? Outros não, esqueceram, não estudaram direito, não viram a tabela. Mas aí eu tenho um nível de ação, 85, tá. Entendeu? E o calor? Eu só vou saber quando eu medir. Estou aqui nos cards, tem a aplicação do IBUTG. Vocês podem ver ao lado aqui, em cima, o IBUTG lá perto do forno. Aqui embaixo o cara manipulando o IBUTG. Tá? Para a gente saber, quantificando, e aí trabalhar com a tabela para saber o que a gente pode fazer. Agora, as medidas para que esse ambiente seja melhorado, aí é outra questão. Demanda sempre obedecer a hierarquia de proteção, certo? Guardem isso. A regra é essa. Coletiva, primeiro, certo? E aí, em sequência, vem as outras que eu já ensinei a vocês. O calor, o risco trabalhado na fonte, na trajetória e lá no final onde fica o trabalhador, certo? Então a gente tem que trabalhar o risco dessa forma, o calor trabalhado na fonte, na sua trajetória até chegar ao trabalhador. Medidas de proteção coletivas, engenharia, projeto, certo? Depois medidas administrativas e aí a gente vai, como eu mostrei a vocês, trabalhando dentro desse cronograma, certo? Então, gente, eu espero que vocês vão abrir na cabeça aí. E se vocês quiserem, já podem olhar aí na internet, já que a gente está no mundo EAD, empresas que trabalham com calor, máquinas que emitem calor, porque aí vocês já vão se identificando. Quem não conhece assim, um ambiente que tenha calor, né? Tem gente aqui que é aluno meu que trabalha em empresa que tem máquinas que emitem calor. Então você já tem essa curiosidade, já pode olhar, já pode perceber, entendeu? Um grande abraço mesmo em vocês e vamos em frente na nossa segunda aula falando sobre calor. Tchau!